Sol no signo de Áries, revolução solar, o ano novo solar de 2026. Acontecerá no dia 20 de março de 2026, às 11 horas e 46 minutos. Esse mapa, ele é um mapa original e depois falarei sobre os aspectos para São Paulo. Bem, o Sol está em Áries em conjunção com Netuno e Saturno. Sol em Áries, ele tem o impulso da vida, ele tem o impulso de fazer o seu melhor, ou ele tem a vontade, o poder de realizar o seu melhor. Junto de Netuno, que traz essa amplificação, o conceito das emoções, do amor incondicional, do amor universal, a integração. O amor é aquele que colabora, que contribui, que une, que integra, que dá a ideia de unidade. Ele cria esse paradigma de unidade e de persistência como um valor a ser cumprido e de uma forma persistente e contínua. Saturno é aquele planeta que trabalha com a matéria baseado, vamos dizer assim, na alma, né? Mas ele quer uma matéria concreta, ele trabalha a matéria sólida, ele quer trabalhar estruturas sólidas com inteligência e apoiado em sentimentos também consistentes. Aquilo que não é consistente, Saturno, vamos dizer assim, destrói para recomeçar. Ele dissolve para recomeçar. Netuno também tem essa capacidade de dissolver nessa amplificação, nessa amplidão que é o mar, os oceanos, que une todos os continentes e, ao mesmo tempo, traz vida. O mar tem uma alquimia, ele tem uma química aonde ele atrai as frequências eletromagnéticas do cosmos e ali se manifesta a vida. Então, desse ponto de vista, nós temos um ano muito auspicioso, um ano muito rico, de muitas possibilidades para se reconstituir ou reconstruir aspectos internos, pessoais, quanto coletivo. Então, do ponto de vista pessoal, nós temos aí um momento rico de ter uma estruturação, um alicerce, para que a nossa consciência se expanda. E de que maneira? Netuno também traz a espiritualidade, traz toda essa conexão com o cosmos de uma forma sutil, amorosa. Então, tanto nós podemos ter uma raiz, criar, né, a semente dessa raiz, desse alicerce, ser sedimentado de uma forma estruturada, ética, com a vontade e o poder de fazer o melhor, quanto para que essa árvore ou essa raiz ela cresça, se expanda e distribui para o coletivo aquilo que nós conquistamos. Então, esse é um começo de um momento muito rico. O Sol, Saturno e Netuno está fazendo um sextil com Plutão, Plutão em Aquário. Plutão em Aquário, ele traz aí o poder e a vontade de transformar, de regenerar alguns conceitos de grupos, de amizade, de fraternidade. Então, quando ele traz esses conceitos, ele está dizendo também sobre o que é fraternidade. E os irmãos devem ter, vamos dizer assim, divisões igualitárias. Então, ele também trabalha com o conceito social e de igualdade.
e é para todos. Ele traz esses conceitos de uma forma muito mais ampla e uma transformação de uma forma coletiva da humanidade e do universo. É como se o mar tivesse, vamos dizer assim, movimentando uma grande onda. Então, Aquário também representa as frequências eletromagnéticas que são representadas por Urano. E ele está fazendo um trígono com Urano. Urano está finalizando as suas questões em Touro. Touro é o signo da matéria, dos recursos materiais, dos valores pessoais também. E é aquela matéria, Touro, a Terra, que faz com que a luz entre e ela libere a matéria lúcida. Ela libera essa energia que está na densidade da Terra, mas ela eclode com vida e com luz, né? Então, por exemplo, um terreno que é onde nós possamos semear flores ou semeadas naturalmente por pássaros, aquela semente cai, ela vai brotar e ali brota a mesma espécie de diferentes cores de flores e espécies diferentes. Elas convivem de uma forma integrada e harmoniosa. Então, é isso também que Plutão está trazendo esse recado para a humanidade. Ele fazendo sextil com Sol, Saturno e Netuno, nesse aspecto, isso nos mostra que há uma grande possibilidade de abrir os anéis de consciência, né? Isso também para aquelas pessoas que estão se trabalhando, tem uma busca de um autoconhecimento, tem uma busca espiritualizada, ela tem uma busca de evolução, né? O que é necessário fazer para evoluir, para ser melhor, cada vez melhor, entregar esse melhor em termos de valores de trabalho para a humanidade. Então, Plutão, na 11ª casa, ele também está ativando a, as instituições que regem o povo. Então, os sindicatos, conselhos profissionais, Câmara estadual, municipal, federal, Senado. Então, há uma necessidade aí de um recomeço em termos de valores e cuidado com o povo, com a humanidade. Então, nós temos aqui um outro aspecto de Sol, Saturno e Netuno em Áries, sextil Urano. Urano, ele tem uma afinidade muito grande com o signo de Áries, porque ele também tem a necessidade de realizar e ele favorece esse movimento, vamos dizer assim, ígneo, essa ação, esse impulso da vida. Então, Urano sextil, ele também está ativando Saturno, Netuno, Plutão e Urano são considerados transpessoais. Saturno está intermediando, né? Porque ele tem um ciclo de 28 anos. Então, eles estão um triângulo de sextil e trígono, um movimento muito sincrônico e harmônico. Então, há uma, vamos dizer assim, uma frequência ou uma onda atuando sobre a Terra de uma maneira muito fluida, auspiciosa, para que tenhamos uma vida muito melhor. O cosmos está em paz. A Terra pode ter guerra, mas o cosmos está em paz. Então, nós temos na Terra que trabalhar essa consciência e valorizar e favorecer, incentivar o que tem qualidade, o que nos traz alegria,
o que nos traz paz. Então, nós temos esses movimentos e podem também ser repentinos. Urano, ele tem a capacidade de intuição rápida, de telepatia, de esses movimentos repentinos, renovadores, de uma maneira que vira um paradigma, ou nós fechamos uma gestalt com uma palavra, compreendemos aquelas questões e isso muda a nossa visão de mundo. Então, nós estamos assim no limiar de entrar para um novo mundo, um novo tempo, mas esse novo mundo e novo tempo, a tônica dele é amor universal, amor incondicional com boa vontade. Então, que nós possamos trabalhar em função desse movimento. Tem um outro aspecto aqui muito interessante, que é Marte e Mercúrio e a cabeça de dragão em conjunção em peixes. Então, nós acabamos de ter aí a entrada da lua nova no signo de peixes. Então, essa entrada, ela nos diz que teremos uma lunação que vai se desenvolver, entrelaçar, se desdobrar na energia ariana. Então, estão aí matizados, estão aí interligados. Netuno é regente de peixes, né? Plutão é regente de peixes a nível da alma. Marte é regente de Áries a nível da personalidade e Mercúrio é regente de Áries através da alma. Então, Mercúrio, ele tem a capacidade de inspirar, trazer um conhecimento, uma intuição para Marte nessa conjunção. Marte em peixes, ele é muito mais compassivo. Ele usa a sua energia, o seu vigor, a sua força para trabalhar nesse amor incondicional, nessa espiritualidade, para acordar o princípio masculino. E Mercúrio, ele está retrógrado, ele fica retrógrado até o dia 20, dia 21 ele já fica direto. Então, ele está aí também nesse limiar, mas já é o suficiente para trazer para a humanidade, para o princípio masculino, o Marte, essa reflexão, essa inspiração. Mercúrio também traz harmonia através do conflito. Então, nós poderemos ter bom senso de harmonizar a cada situação. Se cada ser humano trabalhar esses conceitos internamente em si mesmo, nós reverberamos isso no universo. Se nós queremos paz, nós deveremos ser agente de paz entre a família, no trabalho, entre os amigos, no aspecto social, numa fila, e isso vai reverberando, isso tem uma ressonância, porque quando a gente joga uma pedrinha na água, ela faz ondas, e ela vai fazendo ondas até se dissolver e integrar a água ao mar, ao rio, a uma vasilha, né? O que for. Então, tudo aquilo que nós falamos, fazemos, fica aí nesse campo eletromagnético. Então, tudo fica registrado. Então, nós precisamos trabalhar essas questões. Peixes traz uma questão de dissolver, de diluir, para entrar nessa integração maior. E essa integração, ela funciona de uma forma colaborativa, cooperativa. Por exemplo, uma folha, ela cai da árvore, ela vai
putrefazer, ela vai se tornar alimento para a terra novamente. Então, ela tem uma função, ela cumpre essa função, e esse ciclo ele continua, porque ela vai ajudar a fertilizar essa terra e para nascer novas vidas. Então, essa visão, ela está, sim, muito presente para que todos possamos ter esse paradigma. A cabeça de dragão também ela nos aponta, né, que está aí a 8 graus, ela aponta o caminho, a direção. Então, o caminho é essa humanidade ter que dissolver esse passado e caminhar para um aspecto muito mais compassivo, de amorosidade. E na Terra nós vemos ainda as pessoas guerreando, né? Trazendo ainda o seu lado mais egoísta, mais separatista, mais mesquinho. Mas isso, segundo o cosmos, estamos com os dias contados, né? Há uma transformação. Mercúrio, Marte e a cabeça de dragão estão fazendo um belo trígono com Júpiter. Júpiter, em Câncer, ele está exaltado. Então, Câncer representa a ancestralidade, o nosso planeta Terra, essa terra que nos acolheu enquanto vida, que acolhe os reinos também minerais, vegetais, animal, hominal, e que também trabalhamos para evoluir para um ser humano mais aprimorado, mais sutil, mais leve. E esse trígono traz um movimento de harmonia para as leis internas maiores também, elas atuarem. De que maneira? A gente poder reparar a ancestralidade, reparar coisas do passado, com a mãe, com a família, com toda essa herança genética que nós temos dessa vida, de outras vidas. Fazendo esse trígono com Marte, Mercúrio, a cabeça de dragão, há uma grande possibilidade de nós trazermos esses conteúdos através de sonhos, através de inspiração, para quem tem um lado artístico, no desenho, na pintura, na poesia, na dança, e trazer esses insights, fazer essas conexões, ter essa inspiração para poder colocar dentro, vamos dizer assim, das leis jupiterianas, que elas são amorosas, elas são expandidas e elas abarcam com um conhecimento superior, né, com conhecimento das religiões, com conhecimento da filosofia e principalmente com o conhecimento da verdade. Helena Blavatsky fala que a maior religião é a verdade, né? Não é o dogma, mas é a verdade que o ser humano carrega e lida internamente. Então, essa verdade, ela pode ser vivenciada e acolhida de uma forma bem compassiva e amorosa, porque Júpiter ele é muito expansivo do ponto de vista da personalidade, ele é generoso, mas do ponto de vista da alma, ele é o amor e sabedoria. Então nós temos aí aspectos muito nobres, muito importantes, auspiciosos, que pode estar banhando todo o nosso ano, e isso vai reverberar em cada mapa de cada pessoa, de cada lugar. Então é muito importante que vocês observem aonde no mapa vocês têm Áries, 0 graus de Áries, 8 graus de Peixes e de Virgem, porque em Virgem é aquilo que nós vamos ter que desapegar, deixar ir, né?
e de uma forma consciente. E Virgem também traz um aspecto de detalhes. Virgem traz a purificação, o discernimento, traz um cuidado com a saúde. Então, são aspectos que nós temos que olhar, rever e lidar seriamente com isso, para se ter uma saúde física, emocional e psíquica, espiritual, de uma forma leve e tranquila, para que todos nós possamos ser saudáveis. A física quântica já comprovou que ambientes amorosos, alegres, saudáveis, todas as células se multiplicam com muita qualidade e se curam. Então, a cura das doenças, a cura começa dentro de nós, começa com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos e emanamos, né, principalmente diante das dificuldades ou dos desafios. E falando em desafio, nós temos um grande desafio aqui, principalmente pelo aspecto feminino, né? Vênus e a Lua quadrada Júpiter. Então, essas questões dos relacionamentos, as corretas relações humanas, as questões da Lua, do feminino, da mãe, dessa ancestralidade, elas precisam ser revistas no sentido de retificar o comportamento, a postura, a visão, para poder caminhar com retidão, porque esse feminino, ele está em Áries também começando, e tem que ter um começo consciente das relações, das parcerias, de como se colocar no mundo de uma forma respeitosa, para também se respeitar e ser respeitado. Então, esses aspectos, eles estão vindo de uma forma maior, coletivamente, para que todos possamos fazer. Se todo mundo fizer a sua parte de boa vontade, nós podemos fazer uma transformação muito rápida, uma transformação uraniana, né? Um, um relâmpago, um foguete, amplia nossa consciência, acende uma luz, nós acordamos e unimos o que nós pensamos e sentimos em coerência. Então, esse é um ano assim muito auspicioso para quem quer evoluir. Agora, para quem não está disposto, e aí não tem discussão, porque o argumento é pequeno, é puxado para baixo. Nós falamos de algo que nos eleva, que nos ajuda a evoluir. Agora eu vou mostrar para vocês um mapa de São Paulo para ver como é que isso está atuando, né? Para a cidade de São Paulo, isso está atuando na 10ª casa, o Sol, né? Sol, Saturno e Netuno. Então, as lideranças do estado de São Paulo, a maior parte do Brasil, vai estar em evidência para fazer o quê? As transformações que Plutão propõe, está trazendo, cobrando, exigindo. Urano está trabalhando com as questões que estão no inconsciente das pessoas ou estão ocultos, e fechando esse grande triângulo, alimentando esse sol em Áries, essa vontade e o poder de fazer o melhor, né? O sol também é generoso, ele traz o amor e sabedoria do ponto de vista da alma, onde quer que ele esteja. Então, ele está sempre trazendo essa dignidade, essa autenticidade para a humanidade. Mercúrio, Marte
e a cabeça de dragão estão na nona casa, então é muito importante que nós ativemos os estudos, a compreensão, a filosofia, a verdade, segundo Blavatsky. Então, essa verdade de um conhecimento superior. Não é fake news ou dizer algo para tentar convencer e mudar a ideia. Não, tem que ser na origem, na base, porque nenhum prédio se sustenta se não tiver um alicerce sedimentado. Quando nós vamos fazer opção por uma casa, comprar algo, nós não estamos optando por mentiras ou por um concreto feito com areia do mar. Nós queremos o melhor, com qualidade, porque nos sustenta. E isso nos acolhe e nos preserva a vida. Isso deve ser em tudo, né? Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós comemos, naquilo que nós entregamos ao outro. Essa qualidade, ela tem que ser desenvolvida. E isso está fazendo conscientemente, claramente, para todos, né? Porque Plutão está trazendo aí os conceitos de fraternidade, de igualdade, de liberdade para a humanidade. Tem aqui o trígono com Júpiter na segunda casa, né? Mercúrio, Marte e a cabeça do dragão. Então, isso significa que os recursos devem ser bem distribuídos, devem ser, vamos dizer assim, e valores também harmonizados e equilibrados, né? Não é para um, é para todos. Vênus e a Lua estão também aí na 10ª casa e trazendo questões aí para ser retificada com Júpiter, conforme eu falei. Então, a gente pode falar de contratos na 10ª casa, né, de uma forma coletiva, as relações humanas, as corretas relações humanas, harmonizar os conflitos e os recursos materiais e os valores psíquicos, espirituais, ancestrais, podendo serem atuados e sedimentados e retificados. Então, essa é a minha reflexão sobre o Ano Novo Astrológico, e aqui tem um detalhe importante, né, para São Paulo, a parte da fortuna está em Câncer, mas na primeira casa, e quem abriu esse mapa foi Gêmeos. Gêmeos, Mercúrio é regente de Gêmeos. Então, para a inspiração, né, Gêmeos traz o conhecimento, e que esse conhecimento seja digno, adequado, tanto para aquelas pessoas que informam e para aqueles que vão buscar um conhecimento. Então, é uma inspiração muito grande, né? Para Mercúrio também, conjunção com esse Marte. Então, Marte ainda está lá em Peixes. Então, nós estamos iniciando um ciclo com esse Marte, um Marte compassivo, um Marte inspirador, um gentleman, um homem acolhedor, que tem a inspiração e a estratégia de Mercúrio. Porque Mercúrio é aquele Deus que caminha em todos os níveis e consegue harmonizar as diferentes informações, os diferentes conhecimentos, harmonizando esses conflitos ou a dualidade. Então, é esse o meu recado. Deixo aqui meu beijo de luz para todos, um beijo de luz para a humanidade, um forte abraço. Peço que deixem seu like, se inscrevam no canal, se possível, compartilhem com as pessoas que gostem e deixem seus comentários. Tchau, tchau. E um feliz ano novo!